Bem-vindo, bem-vinda. Você está no podcast da Rumo e nós estamos aqui recebendo um amigo muito querido que é o Fábio Vazelli. E Fábio está no Brasil, mas tem uma responsabilidade global na Perfet Vamelli, e ele vai falar um pouco sobre essa responsabilidade, sobre esse trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro, que na verdade faz parte, né, da minha vida, da minha jornada e da do Fábio também. São três pontos fundamentais aí: processos, cultura e performance. Como é que a gente junta essas coisas tão importantes nesse mundo que não para de mudar? Então, a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto. Mas vamos começar ouvindo o Fábio. Fábio, seja Obrigado, bem-vindo. Quero que Marcelo, você conte um obrigado. pouco da tua história. Quem é o Fábio? Conta de você. Uma rápida introdução, Marcelo. A gente já se conhece há algum tempo pelo programa Rumo, né? Então, Fábio Vazelli, tenho essa função, né, global de transformação de negócios. O desafio atual agora é mover a empresa para um patamar de harmonização de processos entre os países. A empresa cresceu muito durante muitos anos e agora precisa padronizar um pouco a forma como todos os processos internos da empresa são conduzidos e o respectivo sistema de Sim, gestão para isso, né? É um desafio interessante. Eu fiquei muitos anos, 7 anos na liderança da área de vendas e trade marketing para o Brasil. Isso trouxe bastante experiência, conseguimos levar o patamar da empresa para outro nível. E o desafio agora é um pouco diferente, requer outras capacidades, outras habilidades aí. E acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje de processo, cultura e performance, né? Acho que vai ser um bate-papo legal. vai sim, vai sim. Bom, eu queria que você contasse um pouco da tua vida pessoal. Quem é o Fábio? Eu sempre gosto de ouvir perrengue, Fábio. As pessoas gostam de ouvir como é que você passou por dificuldades e superou essas dificuldades e qual é o teu propósito, né? Conta um pouco de como é que você chegou. Eu sei que você tem uma carreira longa, vitoriosa, trabalhou em outras empresas, morou em outro país, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua vivência, família, filhas, né? A cidade que você mora hoje, a gente já deu risada, né? Falando sobre esse assunto aí. Verdade. Então, o Fábio é um cara que tá hoje sabe valorizar a vida e sabe equilibrar a jornada. Legal, Marcelo. Vamos lá. Uma introdução rápida. É, eu tenho 53 anos de idade, sou natural de São Paulo, sou casado, tenho 2 filhas. Atualmente, morando em Santos, eu tenho um cachorro. E a brincadeira que o Marcelo quis fazer é que o projeto atual me permite escolher a minha base de trabalho, porque eu fundamentalmente faço home office. E a cada 2 meses eu dou um pulo na Holanda para a gente fazer alguns sprints no projeto e se integrar novamente com o time. Mas esse momento é muito interessante, as brincadeiras que a gente faz para a gente estabelecer um balanço na vida pessoal e trabalho bastante positivo, né? E aí, tirando vantagem que eu estou num lugar super agradável, sim, eu gosto de ver o pôr do sol, gosto de praticar exercícios na praia, e assim eu faço com frequência. Legal, legal. Bom, Fábio, vamos começar a falar sobre processos, né? Eu entendo processo como uma base da disciplina, disciplina que de fato é a responsável por um percentual gigante do nosso sucesso, da nossa performance, do nosso resultado, vem da disciplina. E o processo ele é o que nos mantém dentro da disciplina, né? Então, só que processo é aquela história. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, puxa, como é que você vê
e como é que você conduz nessa sua jornada de definição de modelo de gestão e processos, fazer as pessoas, apoiar as pessoas, inspirar as pessoas a seguirem processos. Essa é a grande dificuldade. Desenhar um processo, é óbvio, requer conhecimento, requer competência, mas eu diria que levar as pessoas a executar esse processo é o desafio número um. né? Né? Conta um pouquinho para a gente como é que você vê essa jornada de conduzir as pessoas a executarem processos. É, ah, isso já tem um link direto com o nosso próximo assunto, que é a cultura, né, Marcelo? Mas, por definição genérica, a gente pode passar dias falando sobre processo, mas ele é um conjunto de subprocessos e atividades, né, que tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, né, e que as empresas gostam de basear a forma de conduzir seus negócios através desse processo. É uma forma de se defender de diferentes estilos, de diferentes níveis de desempenho, onde você tem um processo estabelecido. Quando você amplia o seu negócio, também é uma forma de manter a padronização, que é justamente o que eu estou fazendo agora. E aí você deixa menos espaço para erros, para riscos, ou para que alguma atividade não seja bem desempenhada, ou registrada de forma adequada, né? Então, acho que o processo é uma proteção das organizações, dos grupos, dos times, para que a gente tenha menos margem de erro e tenha mais chances de aumentar o desempenho das equipes, né? E a questão Ok. da cultura é justamente entender em que momento que você tem o processo como um alavancador de negócios, tem áreas ou funções Uhum. como a área financeira. Se ela não segue um processo, ela tem um risco enorme de não dar certo, né? Não vai sair do jeito que os livros, né, e os registros têm que ser feitos. Se você coloca muitos processos numa área de marketing, que você requer um pouco mais de criatividade, ou de uma área comercial, que requer agilidade, você vai ter menos flexibilidade. Mesmo assim, como eu já falei, tem empresas que adotam culturas mais calcadas em processo, mesmo dentro dessas áreas criativas, não vou citar nomes, mas tem processos, tem empresas de produtos de consumo que a área de marketing é toda desenhada através de processos. No funil de inovação, você começa lendo o mercado, lê o consumidor, vê as necessidades, mapeia, tudo dentro dos processos. Tem empresas que preferem deixar a porta, o espaço mais aberto para criação interna, né? Então, a cultura vai ditar um pouquinho e a função também, como os processos serão seguidos. Tá, o que eu percebo, Fábio, é que as pessoas fogem dos processos. Na verdade, eu não sei se isso é só no Brasil, e essa é uma segunda pergunta que eu queria que você respondesse, já que você está com essa responsabilidade no mundo, né? Não sei se é mais o brasileiro, enfim, mas o que eu percebo é que as pessoas fogem dos processos. Elas querem autonomia, elas querem autoria, elas querem fazer do jeito delas, elas entendem que cada caso é um caso específico. No meu caso, no meu país ou na minha situação, eu devo fazer de forma diferente. E aí, como você falou, troca o gestor, troca a pessoa no comando, ele de novo ele quer fazer a mesma coisa, ele quer alterar até por ser uma pessoa nova, né? Então a pergunta que eu queria que você entrasse um pouquinho mais puxa vida, foi desenhado um processo, entrou uma pessoa nova, um gestor novo, e aí e a pessoa não quer seguir o processo, ela não quer, ela quer fazer de outro jeito, ela entende que para alcançar os resultados o caminho seria diferente, seria, né, outro, né? Ela não precisaria fazer toda aquela jornada proposta. Como é que você está tratando isso? Como é que você lida com isso? Porque as pessoas hoje elas discordam e param de fazer, né? Diferente do passado. Hoje essa é uma situação que as pessoas acabam tomando decisões e peitam o chefe e falam, não vou fazer desse jeito, não acredito nisso, ou não me sinto confortável, né? Tem essa expressão aí que está na moda. Como é que você está lidando com isso? Como é que você vê isso? Olha,
novamente, eu posso trazer a questão da cultura, né? Tanto organizacional quanto da sua cultura, do seu país, né? Tem uma orientação para não ficar criando estereótipos, né? Cultura tal, asiática, americana, tem esse estilo ou outro, Uhum. mas certamente existem diferenças entre algumas culturas que gostam e sobrevivem bem do processo, algumas até que Tá. não conseguem sair do processo, elas ficam meio perdidas, né? Quantas vezes você já foi ao McDonald's e pediu um cheddar McMelt sem o cheddar? O cara trava, né? Olha, eu quero o meu pão sem Sim, gergelim. Aí o sim. cara, como é que eu vou fazer isso? Então, isso Uhum. acontece também nas organizações, né? Os caras são muito focados em processo. E também tem o contrário. Eu acho que o interesse em trabalhar e deixar a sua impressão digital, né, a sua marca pessoal dentro do seu trabalho, às vezes vai contra o processo, né? O cara acha que, a pessoa acha Uhum. que seguindo um processo ela deixa de desempenhar o seu papel com originalidade ou trazendo a sua bagagem própria, ela vai se sentir um pouco mais parte do sistema. Tem quem se encaixe Sim. nisso, e acho que tem quem não consegue seguir essa linha. Daí que eu falei do fit cultural. Às vezes você vai se espelhar bem em como a empresa trabalha, né, a cultura da empresa, a forma como os negócios são feitos. Outras vezes você não vai Tá. conseguir e vai demandar um nível de supervisão gigante do seu gestor, que saindo do processo, o cara vai colar, né, o supervisor vai colar em você e vai dar muito trabalho. A manutenção é grande. Entendi, entendi. Então, e quando você vê hoje, né, nessa função que você está de não só de desenhar, mas de padronizar. Então, se o cidadão está fazendo lá de um jeito, vai ter que fazer de outro. Qual é o principal desafio que você vê? Porque, francamente, independente do tamanho da empresa, mesmo eu particularmente acredito que quanto menor a empresa, mais ela precisa de processos, porque ela tem menos margem e menos recursos para errar. Então, o processo para ela é mais importante até do que uma grande empresa. É, mas, na verdade, na hora de implantar, a gente patina, a gente apanha, a gente tem dificuldade. Hoje, o que você está vendo? Qual é a maior dificuldade que existe para quem quer implantar processo e o que você diria para essa pessoa? Acho, Marcelo, que a palavra-chave é propósito, né? Se você não explicar a razão pela qual ela vai fazer a mudança, ela não vai ter nenhuma motivação para mudar a forma como ela atua hoje, né? Então, o velho e bom jeito de fazer as coisas continua válido, por que que eu vou mudar? Então, na hora de você estabelecer uma padronização de processos, a primeira providência é listar quais são os benefícios, né? O que Maria leva com Sim. um processo padronizado? Muitas vezes, a gente tem que respeitar a regulamentação local, né, as práticas de mercado, legislação fiscal, e aí não existe Uhum. uma padronização, tem que ser respeitada. As demais mudanças que a gente vem tentando implementar, sim, requerem mudança comportamental, mas isso tem que começar com a crença individual, você tem que fazer esse trabalho de propósito, né? Estamos mudando por conta destes benefícios. Você ganhará essa agilidade, você ganhará mais acesso à informação, o seu dia a dia vai ficar mais facilitado, você vai ser capaz de se comparar com outras operações, e aí quando ela percebe, Uhum. opa, ao final do dia eu vou ter alguns benefícios aqui, e aí você tem uma pessoa Tá, mais receptiva e aberta a fazer uma implementação de um processo padronizado. Mas a tendência, como você tá. disse, é a resistência. A pessoa não vai chegar lá, oba, vamos aprender um novo processo. Hoje não acontece isso, né? Ela tem o mesmo jeito de fazer as coisas. Essa é a minha experiência. É isso mesmo. É, É isso mas mesmo. comportamental É é o mais uma. importante, porque o sistema a gente molda, os processos a gente desenha, as pessoas não mudam sozinhas. Você tem que fazer um trabalho grande de mudança de mentalidade e de capacitação e de enxergar um propósito por trás. Só essa E como combinação. é que você está vendo?
Como é que você está vendo essa coisa da geração nova? E às vezes eu falo geração nova, não estou falando só de pessoas jovens. Eu estou falando de pessoas, às vezes, maduras, que alteraram o mindset aí, depois da pandemia, tiveram oportunidade de viver coisas novas e vivem coisas novas no home office, no mundo dos streamings. É, como é que você vê essa transformação? Era mais fácil você trabalhar ou implantar processos e agora você tem uma dificuldade maior de gente que tem essa veia, né, para buscar processos e seguir processos. Como é que você vê essa nova geração profissional que a gente tem hoje, que não é necessariamente jovem, né? Pode ser gente com 20 anos de carreira que mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de encarar o trabalho. Ah, a gente conversou recentemente sobre isso em um dos fóruns e acho que o equilíbrio e o balanço entre diferentes gerações é muito benéfico para o trabalho, né, Marcelo? E o Uhum. entendimento dos fatores motivacionais de cada uma das gerações é muito importante. O bom das novas gerações é a energia, né? A energia vem, a pilha vem zerada, né? Ele vem sem vício, ele vem Sim. com energia lá no alto, ele vai questionar tudo, ele Uhum. vai querer trazer 100% de inovação, vai querer contribuir, vai desafiar, e essa energia é muito interessante para o negócio, principalmente em transformação, né? Enquanto que quando Sim. você balanceia isso com as outras gerações mais experientes, você segura um pouquinho o freio para o carro não sair desgovernado, mas balanceando Perfeito. sempre. E aí, na hora de você gerenciar essas gerações junto, você tem que ir calibrando o diálogo para que não haja uma preferência. Não, deixa eu sempre apoiar a geração mais experiente. Você vai ter pouco questionamento, pouca inovação. Se você Uhum. travar muito a nova geração, ele vai perder a motivação. Então, ligando isso ao processo, posso te dizer que acho que os líderes têm que saber as nuances de incentivar o segmento de um processo, mas achar pequenos espaços para que haja questionamento, que pode levar a uma melhoria contínua. Pode questionar uma forma como era feita muito eficiente, mas que pode ser feita melhor ainda, mais rápido. Ou pode trazer uma inovação. Se a liderança souber aproveitar esses espaços, eu acho que a gente consegue manter essa nova Perfeito. geração motivada, dar espaço para crescimento e vai trazer um pouco também até de reflexão para os mais maduros que não são tão abertos para mudança ou estão um pouco mais enferrujados. Também pensem que as coisas têm que ser evoluídas e podem melhorar. Acho que o balanço é a resposta. Tá legal. Vamos falar um pouco de cultura. A gente fechar esse bloco aí de processo, falar de cultura. Primeiro vamos falar um pouquinho de definição de cultura, né? Uma definição que eu gosto. Cultura é aquilo que, enfim, move, né, as crenças, os valores da gente na direção da ação, né, que é executada aí pelos nossos comportamentos. Já começou a falar de comportamento e a cultura é isso. Quais são as crenças que a turma tem e que justificam aquela conduta de comportamentos que fazem com que as coisas aconteçam. Então, a gente sempre tem uma base muito poderosa, muito, muito sólida, enraizada de crenças, valores dentro desse processo cultural. E aí eu queria, falando muito de Brasil, mas se você quiser falar de outros lugares também é interessante, é entender na cultura o que mais atrapalha, qual é a crença que mais atrapalha, que mais dificulta a implantação de processos e da performance, né? Aqui no Brasil eu tenho algumas apostas, eu tenho algumas ideias, né, sobre esse assunto, mas é, é, como é que você enxerga isso, né? O que você acredita que são essas crenças que atrapalham? Acho que a dificuldade de discutir cultura vem do fato dela ser intangível, né? Você não vai ler uma equação lá. A Uhum. nossa cultura é esta aqui, A mais B igual a C mais
Z raiz ao quadrado. É difícil de você tangibilizar a cultura. Então, quando você falou de crenças, eu gostaria de somar a essa crença, é um conjunto de práticas. Quais são as práticas? Quais são as crenças? Quais são os valores? Que também é intangível. Mas acho que no dia a dia, a Uhum. repetição desses valores, dessas formas de liderança, a forma como eles conduzem o dia a dia no negócio, a repetição dela gera uma cultura. Né? A cultura, a nossa cultura Sim. aqui é uma cultura inovadora. Só que você não vê desenvolvimento de novos produtos, não tem espaço para as pessoas dividirem as suas ideias. Então, assim, não adianta falar que a cultura é inovadora se não reflete numa ação ou numa prática Sim. repetida de discussões de inovação. Que são os comportamentos, né? Isso, As ações repetidas são os comportamentos. exato. E aí, a cultura, a dificuldade do entendimento da cultura, acho que para mim o maior distrator da cultura é a falta da repetição. Se uma empresa, ela ao longo do tempo, ela varia muito a forma como ela atua, desde a estratégia, né? Quando você faz um plano de longo prazo de 3 anos e você fica Sim. revisitando isso todo ano e muda a direção, já Ou no meio do ano, né? Eu conheço é, muitas empresas que vão não, mudando a tem perspectiva durante o ano ainda. tem crises que fazem a gente revisitar as estratégias, né? São ajustes rápidos, mas idealmente não devem atrapalhar o longo prazo. Você está fazendo uma navegação de um continente para o outro, você tem uma tempestade, você pode desviar e volta depois para a direção normal, que é o seu destino. Mas a Sim. falta da repetição, então, troca de liderança, mudança de estratégia, ah, tomadas de decisão que mudam a direção constantemente e os estilos de liderança muito diferentes podem atrapalhar um pouco a identidade, né? Você não tem a repetição, você não consegue definir qual é o estilo dessa empresa. E aí Sim. é uma questão muito importante o quanto que o profissional hoje em dia está analisando isso antes de entrar numa organização. E em processos Hum. seletivos que eu já fiz ou participei, é uma conversa muito difícil, né? Mas que muitas vezes acabam incorrendo num erro. A pessoa é extremamente capacitada, mas é uma pessoa que não se encaixou na cultura da empresa. Vamos dar exemplos, né? Vamos dar um exemplo interessante. É uma pessoa questionadora, é uma pessoa que gosta de trazer novas ideias, ela gosta de implementar novos projetos. E ela entra numa empresa, ela tem toda a Sim. capacitação, mas a empresa está acostumada com os mesmos processos e não deixa essa pessoa criar, né? Essa pessoa vai se deparar com Sim. uma série de dificuldades no dia a dia e ela vai entrar em conflito e vai perder a motivação dela, né? Outro exemplo, tomada de decisão. Essa é uma bastante popular, né? Tem pessoas que gostam de ter mais autonomia, que gostam de ter as suas decisões tomadas dentro das suas próprias equipes Uhum. e seguir os seus planos dessa forma. Tem culturas que exigem decisão colegiada, né? Há que se ter um alinhamento enorme entre diversas funções, entre pares de trabalho e entre supervisores, entre a liderança da empresa. Você vai se deparar com dificuldades se você quiser ter independência, a empresa é centralizada em tomada de decisão. E vice-versa. Empresas que gostam de dar autonomia e gostariam de ver um pouco mais de agressividade positiva na tomada de decisão, Sim. você tem empresas que não dão essa autonomia. Né? Ou empresas que Uhum. você não vai ter como fazer isso. Tá. Deixa eu entrar num outro ponto que eu percebo muito hoje, que é um misto de superficialidade com imediatismo. Então, as pessoas estão na jornada da gestão de vendas, elas estão na busca, óbvio, de alcançar as metas, alcançar os objetivos e você tem lá um problema, uma dificuldade que é inerente ao trabalho, que é natural, enfim, faz parte, né, da gente encontrar as pedras no caminho, as dificuldades. E aí o que eu estou percebendo é que cada vez mais
está se buscando uma análise mais superficial e um resultado mais imediatista, o que, né, nos leva, em larga medida, a uma jornada aí de resultados com muita pressão, com muita força, que acabam derrubando a lucratividade da operação, mas porque não se teve tempo, não se teve foco, não se teve profundidade e o tempo necessário para reflexão e até para execução, para o teste, para, eu vou usar o teu termo aí, repetição. Olha, deixa eu insistir, deixa eu avançar dentro dessa linha. Então, o que eu vejo é que já houve uma mudança cultural nas famílias, né? Quem tem filhos, enfim, quem tem família sabe que hoje as demandas são muito mais pessoais em termos de agilidade, em termos de imediatismo e a superficialidade das pessoas realmente não tão se aprofundando. Então, como é que se enxerga isso dentro dessa gestão de cultura? Né? Porque uma coisa é você lutar contra o mundo. Né? O mundo está indo nessa direção e o que a gente está comentando aqui sobre repetição, sobre foco, sobre performance, não passa por isso. Não dá para você ter isso dentro dessa jornada que a gente está vendo de transformação cultural da sociedade. A questão da superficialidade, né? É interessante esse debate porque demanda energia, né? Você ir a fundo, demanda investigação, tempo. E eu acho que, falando mais especificamente da área de vendas, um dos fatores que dificultam ir a fundo é você diagnosticar o seu problema. Então, aquilo que a gente chama de qual é o problema que você tem hoje, né? Eu não consigo vender, mas tá bem raso isso, né? Então, o aprofundamento de por que você não bate suas metas vai passar por diversos níveis de questionamento até você saber qual é o seu problema. E as pessoas Sim. pulam muito rapidamente para a conclusão: o meu problema é o comprador, o meu problema é o mercado, o meu problema é porque choveu, o meu problema é porque fez sol. Então, elas imediatamente se agarram Sim. na primeira bengala e ali está decitado o problema. E aí há que se gastar muita energia na investigação do, do problema que você tem que enfrentar. Então, hoje as plataformas de dados, né, de busca de informações, os sistemas de informação estão muito disponíveis. Né? Hoje não se toma decisão sem Uhum. dados, cada vez mais automatizados, facilitados, para que a pessoa faça a sua busca. E aí é que é um outro X da questão, né, Marcelo? Como é que nós vamos orientar a pessoa nessa busca dos dados para que estes respondam à pergunta que você faz? Por que eu não vendo mais? Por que eu não atinjo minha meta? Por que eu não aumento o meu market share, a minha distribuição? E os sistemas estão aí. A gente já tentou fazer processos, né? Então vamos direcioná-lo Uhum. à busca de informação. Você já olhou o mercado? Você já olhou o canal? Você já olhou a região? Você já olhou a área? Você já olhou a marca? E aí você combinou tudo isso para saber qual que é o problema? Isso já reduz um pouco o risco da performance, né, Marcela, do desempenho, mas mesmo assim você Sim. tem que ter um pouco de investimento de tempo e energia e uma capacidade intelectual por trás também, né? Se não tiver a menor motivação, a curiosidade e o instinto de diagnóstico, né, que você tem que ter para poder achar o X da Sim. questão, Isso mesmo. você não vai conseguir, vai trazer soluções rasas, né? Ele vai trazer um remédio que você não sabe para qual que é o problema. Perfeito. É, ainda nessa linha, você falou uma coisa muito legal e eu tenho percebido alguns amigos com essa dificuldade do fit cultural da onde ele veio, ou ele mesmo, com personalidade, e a empresa que ele está entrando. Então, ele entra e depois de
4 meses, 6 meses, e vai, puxa vida, meu chefe não é adequado, ou essa empresa é muito burocrática, ou essa empresa é muito desorganizada. Você ouve de tudo, né? Mas na prática nós estamos falando de diferença de fit cultural, quer dizer, a pessoa não está se adaptando. E aí uma pergunta, né? Como é que você orientaria nossos ouvintes a respeito disso? Olha, eu fiz uma contratação de uma pessoa que veio de uma cultura muito diferente, e às vezes o motivo era esse mesmo, para que ela pudesse trazer um pouco de mudança, mas uma pessoa não muda uma cultura, ele vai acabar batendo, né, na cultura e vai acabar tendo uma dificuldade de executar o plano que eventualmente foi passado para ele. Então, a pergunta para você é a seguinte: puxa, você falou corretamente, você já citou esse ponto, avalie a cultura antes de ir para aquela empresa, mas às vezes a pessoa está com tanta vontade para aquela empresa e passa essa etapa, né, de avaliação de cultura, e a própria empresa que deveria avaliar também essa cultura que a pessoa vem, fica aquela coisa do, olha, cada um está mostrando o que é de melhor para esse início de namoro, né? Tá, cada um mostra o que tem de melhor em si, naturalmente, mas depois que a coisa se aproxima, aí as coisas começam a ficar mais claras, essas diferenças ficam mais claras. A pergunta para você é o seguinte: bom, você já teve esse caso? Você já contratou uma pessoa que, puxa vida, você chegou e falou, nossa, tem uma diferença de cultura aqui que a gente não percebeu, a gente não identificou, a pessoa está aqui. Como é que você trabalha isso? O que que você sugere? Como é que você conduz esse tipo de situação que, francamente, no fundo, é inevitável, né? Mais cedo ou mais tarde você vai ter que tratar com isso, porque nós somos muito complexos e humanos. Acho que você começou o tema não falando tanto de cultura, mas de liderança, né? E aí você sabe que nas estatísticas as Sim, pessoas pedem demissão por conta do chefe, né? Isso é muito comum. E às vezes do o chefe chefe não imediato, né? o chefe não nem sempre ele espelha a cultura da empresa, né? Um estilo de liderança muito próprio, muito individual. Muitas vezes não. Boa, boa, bom comentário, é verdade. Então, Ótima abordagem, é verdade. Então, ele é o primeiro fator, né? Como é o relacionamento do subordinado com o chefe, isso é importantíssimo. Mas, voltando à questão cultural, você tem que mitigar o risco. Então, do ponto de vista do empregado, a pessoa que está buscando essa oportunidade, ela tem que se perguntar o quão resiliente ou Sim. quão flexível você é para uma cultura diferente. Você está aberto a aprender? Ou você já sabe exatamente o que você não quer? A gente vai ficando mais velho, mais sênior, a gente vai sabendo com mais precisão o que a gente não quer, né? Ah, a outra questão é o empregador, né? Como é que eu faço para ter certeza? Porque hoje o custo de se recrutar e selecionar uma pessoa é alto, é muito melhor promover e desenvolver internamente. Então, pior ainda o risco dessa pessoa, Uhum. essa organização de investir os recursos e errar, né? Sim, eu já errei, claramente. Sim. Já errei, tanto como o empregado, né, como a pessoa que estava buscando uma oportunidade. Há muitos anos atrás, eu entrei numa empresa que tinha uma cultura mais fechada para inovação, era muito tática, o desafio intelectual era menor, não tinham tantas ferramentas de Uhum. desenvolvimento, mas eu adorava o produto, adorava a categoria que estava inserida, e eu falei, olha, não tem a ver comigo. E depois de um ano eu consegui, felizmente, mudar para um outro braço do grupo e eu consegui me enquadrar melhor com a cultura. Então, sim, acontece. Eu estava muito Que bom. encantado com o produto, Tá. encantado com a categoria, adorava o meu trabalho, mas a cultura da empresa não era adequada para o meu estilo e a chefia também não me dava espaço para crescimento ou para desenvolvimento. Vou ficar estagnado aqui, então eu vou sair. Então os dois, né? A chefia e a cultura. E isso aqui não é Eu quero. Pode continuar, isso não desculpa. é uma crítica, hein? A dizer que a organização era ruim ou a chefia era ruim. É o estilo, é o match, né? É o Sim. match que tem que acontecer Aham. para que tenha a sinergia e o resultado seja super positivo. Tá. Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão da chefia, porque
no final das contas, eu vou ter que te dar razão, né? Eu estava falando muito sobre cultura da empresa e você tem razão. Você chega lá, você avalia a cultura da empresa, a cultura é aquela, só que o chefe, seu chefe imediato, não está bem não tá bem na cultura combinada, né? Ele, enfim, ele está lá, está nomeado, ele foi promovido por resultados ou seja lá qual for o motivo, mas de qualquer forma ele está lá, ele é seu chefe. E aí você está dizendo que, e aí eu estou concordando realmente de que, puxa, eu tenho fit com a cultura da empresa, mas esse meu chefe aqui, ele tem comportamentos que não são adequados. E eu queria colocar a questão de uma forma diferente do que normalmente me colocam. Tem muitos amigos que me ligam, muitos mais do que vocês imaginam, diretores, inclusive, que me ligam e falam, cara, não aguento mais meu chefe, cheguei ao meu limite, tal, eu quero sair, eu quero brigar, eu quero pular. Eu sou um apaziguador a princípio, eu sempre procuro, né, levar a um tipo de reflexão e tudo para que as coisas acabem. Mas assim, o volume de pessoas reclamando do chefe é muito maior do que reclamando da cultura da empresa. Então, eu acho que você trouxe mais para o planeta Terra, a minha pergunta. Mas eu quero fazer uma pergunta diferente das que me fazem, das que as pessoas me fazem. A pergunta é a seguinte: puxa, eu tenho um funcionário meu que é chefe e eu estou vendo que ele está passando dos limites. Eu estou vendo que ele tá desagradando a equipe e eu não estou com vontade de mudar e correr atrás de três, quatro contratações novas, como às vezes você vê uma debandada de pessoas porque aquele chefe, enfim, tá fora da cultura, tá destemperado, mas está gerando resultado, está cumprindo meta normalmente na base de uma pressão, de uma centralização, enfim, dentro de uma cultura que está um pouco ultrapassada e que muitas vezes funciona. Ela está ultrapassada, mas ela funciona, Sim. né? Ela gera resultados pelo menos de curto prazo de forma muito eficaz e às vezes a empresa, ou o diretor ou a presidência faz uma vista grossa, né? Faz uma, olha, vamos tocar mais um pouco desse jeito, afinal de contas, os resultados estão chegando. Como é que você trata isso ao perceber que a equipe está começando a reagir e aí você já sabe, vai ser uma catástrofe. As pessoas pedindo demissão, tendo que recontratar ou contratar duas, três pessoas numa largada de novo período trimestral ou anual. Enfim, como é que a gente aborda esse chefe? Vamos esquecer o conselho, né, para o dito injustiçado, né? Porque às vezes eu vejo que esses meus amigos também não são tão inocentes assim. Eles estão numa frição com o chefe, mas o chefe também tem lá os seus pontos. Então, como é que você fala com esse chefe? Não tem como fugir do diálogo, né, Marcelo? Se a cultura está gerando um conflito, há que se ter uma conversa, e tem que ter espaço para isso, o momento correto, dentro dos processos, né, de feedback, de coaching, você tem os momentos corretos, mas também tem os momentos de extravasar. Então, eu imagino que você esteja falando Uhum. de alguém da sua equipe que você está acompanhando que tem essa dificuldade. Você é o diretor e você tem um gerente que está tendo frição com a equipe. Ah, tá A claro, tá equipe claro. está demonstrando né, insatisfação ou estresse e o camarada está cumprindo meta, ele está fazendo o trabalho dele, está entregando, mas gerando Sim, já sim, uma sim, não, tá claro. essa. É, é, esse é uma dos maiores desafios dos líderes é ensinar os seus líderes a liderarem, né? E é o que você falou, o resultado a qualquer custo. Só que o risco de você ter um alto turnover está aí, ou um impacto motivacional na equipe, e esse é o trabalho do coach, Uhum, né? Esse é o trabalho do coach. Então, ele vai acontecer no momento que você perceber a equipe desbalanceada, você tem que ter entrada na equipe, sim. você não pode ficar ali em cima só, não, são os meus reportes diretos só, eu não vou chegar na base. Meu estilo nunca foi esse. Meu estilo foi sempre ir até a base. Ah, estou bypassando a minha organização? De jeito nenhum, eu estou checando a temperatura. Eu preciso saber como é que a minha organização está.
né? Então, Uhum. eu Sim, já vi estilos que ficam ali no primeiro nível, não, eu só falo com meus diretos. Só que você fica com a visão completamente limitada, né? Você vai aceitar o que te sim, falarem. sim. Mas aí você tem evidências, né? Você começa a perceber o comportamento em algumas reuniões, mas o ideal realmente é o TBC, né, Marcelo? Tira a bunda da cadeira, vai para campo, vai para a base da pirâmide, vai conversar com as pessoas, é o cafezinho, é a rota de mercado, e você vai se espantar com as coisas que você vai ouvir, de quais são as orientações que estão vindo de cima dessa base. Então, sem Uhum. esse desculpa usar muitos termos, né? Mas sem esse double check que você faz lá embaixo, na base da pirâmide, fica difícil você ver o estilo de liderança. E aí você pega com essas evidências bastante material para no trabalho de feedback e coaching, você já faz as perguntas certas. Como é que está a moral da equipe? Como está a performance? Como é que você está lidando com essas situações? Que orientação você deu? Como é que essa informação, essa orientação chegou na base? E aí você compara. E aí você vê como é que está acontecendo. Mas resumindo, realmente tem que ir a campo, tem que ir até a base da sua equipe e entender como as coisas estão chegando Tá. até lá. Sem isso, fica difícil avaliar o Legal, estilo de liderança. legal, legal. Dica prática, objetiva. Eu acho que isso vale para todos nós. A gente ter essa curiosidade, né? De fato encontrar tempo para fazer essa medição e evitar trabalhos adicionais, E, né? Marcelo, Sem esse ajuste, a né? vida como ela é, né? Você vai sempre ter o profissional que sabe que tem algum problema na sua visita a campo, na Sim, sua rota, ele vai querer fazer um filtro, né? Então ele vai querer sair junto, vai acompanhar, vai ter todas as respostas. E aí eu acho que a tua checagem fica muito limitada. Então eu recomendo fortemente que você faça é, todos os caminhos, né? Você vai checar, vai junto, depois você vai sozinho, e depois você vai individualmente com a base e tenta ouvir um pouco dessas pessoas. E aí ter muito cuidado em como lidar com alguns conflitos que você vai encontrar e dar o sim, acompanhamento e o coaching correto. Tanto da sua gerência quanto da base, porque também tem que saber lidar com essas fricções, né, que você comentou. Não pode sair para o combate, que aí não é tá. bom para ninguém. Legal, legal. Muito bom. Para a gente, a última pergunta sobre essa questão de cultura, eu queria ouvir, a gente vive num país onde as culturas são muito diferentes, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Não existe uma cultura melhor, não existe uma cultura pior. Você tem resultados ótimos acontecendo em todos os níveis, em todas as regiões. Mas esses resultados vêm, sim, de culturas diferentes, formas diferentes de pensar e principalmente formas diferentes de agir. Essa então é mais diferente ainda, né? Óbvio, desafios diferentes regionais. Você tem aí uma gama de, enfim, possibilidades de problemas e dificuldades muito específicas daquela região. Então, como você está com essa visão de vários países, como é que o que você orienta para o gestor no Brasil? Como é que ele trata essas diferenças? Como tratar essas diferenças na hora de você idealizar e implantar um processo, né, um modelo de gestão padronizado? As empresas me perguntam muito sobre isso. Pô, Marcelo, como a gente faz? Me ajuda, cada um está fazendo de um jeito, dependendo da região. As pessoas fazem coisas que estão ligadas à cultura, estão ligadas à crença, mas eu queria padronizar, porque eu estou vendo que isso não está dando muito certo. Eu queria ter uma estrutura aqui padronizada de como alcançar o resultado, né? Então, eu queria ouvir você, o que você recomenda para um gestor nesse caso aí das dificuldades e das diferenças culturais? Acho que na área comercial, principalmente, você vai ter diferenças regionais
mas também elas acontecem dentro da própria equipe, quando você tem profissionais de outras regiões morando não em suas cidades originais, né, da onde ele veio. Sim. O mais importante são os fatores motivacionais, né? Tratar todo mundo igual, da mesma forma, se corre um risco de estar descalibrado em algumas culturas. Então, acho que Ok. você entender o fator motivacional dessas pessoas, que pode ser de qualquer região, mas tem aquelas pessoas que Uhum. vão reagir melhor a um questionamento da forma como você elabora o seu feedback, né? Ou a sua pergunta, a sua Tá. investigação. Então, tem pessoas que precisam de um quebra-gelo, precisam de uma empatia maior para que você tenha o caminho mais aberto a trazer alguns questionamentos. Sim. E tem algumas pessoas que têm que ser mais diretas, né? Que não vão querer enrolação, são mais objetivas, são mais eficientes, são mais agressivas. Se você for com muita redundância para essas pessoas, não vai gerar resultado. Então, assim, eu não criaria um estereótipo por região. Eu acho que tem que entender individualmente quais são os fatores motivacionais dessas pessoas e saber tocá-los, né? Tem gente que é Muito bom. inspirada por desafio. Isso é muito comum. Tem gente que precisa de desafio. E aí você dá um Uhum. desafio. O performance está indo muito bem, mas ele poderia fazer uma coisa melhor. E você aperta ali. Cara, você poderia trazer melhor se você fosse nessa direção. Tem gente que é um pouco mais sensível a críticas, então você tem que ir lá fazer Uhum. aquele balanço com vários elogios, com uma autoestima não prejudicada, você garante que ela está preservada, e aí você traz os pontos. Então, não tem jeito, é individual. Eu não agruparia isso por cultura, de Boa. região, que eu acho que Boa. na área comercial tem muita mistura. Gostei muito da sua resposta. Eu acho que é por aí, é nessa direção mesmo. Vamos mudar para o terceiro e último pilar aí, ponto da nossa conversa, é onde a gente quer chegar, né? Que é a performance, que é onde todo mundo está buscando e está todo mundo hoje pensando nisso, né? Seja em termos físicos, financeiros, espirituais, existe um movimento muito grande das pessoas refletirem em como aumentar a sua própria performance, né? E viver melhor, seja lá o estilo de vida que ela deseje viver. Então eu queria perguntar para você, falando primeiro de planejamento, falando primeiro da estratégia. É uma pergunta mesmo que é qual é a tua percepção sobre mercado? Não estamos falando da tua empresa atual, da Perfect, estamos falando do Fábio, mas a tua percepção de mercado e até o mercado global sobre. Eu tenho visto com bastante desconfiança a qualidade das estratégias go-to-market. A bem da verdade, o mercado ele tá muito instável, tá? Não é? Você tem áreas aí que, meu Deus, estão sendo viradas de cabeça para baixo às vezes 2 ou 3 vezes por ano. E você, enfim, são muitas áreas diferentes que estão passando por isso, mas eu acho que virou uma questão clara de que as variáveis estão se transformando e óbvio, isso é um chavão aí já de que a velocidade das mudanças aumentou. Mas, de qualquer forma, a empresa precisa ter uma estratégia go-to-market. Mas eu não estou vendo com muita segurança essas estratégias com tanta qualidade quanto deveria, ainda mais em momentos como esse. Qual é a tua percepção? Como é que você enxerga isso? Eu acho que vai sempre do diagnóstico que você faz e do objetivo que você traça para a sua empresa, para a sua categoria, para a sua região, para entender quais são os problemas que você tem que resolver, quais são as oportunidades que você quer agarrar, né? E fazer a leitura correta do mercado. Não tem uma receita única, Marcelo, não tem. Cada região, eu posso dizer isso de países, né? Poxa, vamos com essa rota ao mercado em todos os países, porque no Brasil funcionou muito bem. Não tem a mesma Uhum. receita. Cada um tem uma característica diferente. Certamente você pode se utilizar de casos de sucesso para inspirar
e fazerem testes, que eu acho que isso é super válido, mas e também não dá para Sim. forçar todos a terem o mesmo modelo, né? Então, acho que a prática de mercado para essa definição de route to market é o que direciona a estratégia da empresa. Porque se você quer ir indiretamente para o mercado, mas a região não te oferece opções de distribuidores ou de empresas que vão fazer o trabalho de distribuição para você, você está com a estratégia Uhum. errada. Não, mas eu quero ir indireto. Ok, mas não tem players lá indiretos. Mas como é que eu faço? Olha, Sim. tem uma rede de atacadistas lá que querem abrir equipes externas. Podemos tentar com eles? Olha, tem uma empresa que vende outra categoria que quer abrir um pouco seu portfólio para fazer parcerias. Você tem que estar aberto a essas oportunidades, né? Então, por isso Sim. que eu digo, define a sua meta, faz um diagnóstico de mercado, olha as práticas locais e direciona os seus esforços para aquilo que pode funcionar. Então, eu sempre evito o one size fits all. Tem alguns modelos que são bons, Sim. faça uma biblioteca, digamos, uma lista de opções que você tem e veja o que é Ok. possível em cada uma das regiões. Né? Falando agora de consumer goods, né, de produtos de consumo, tem empresas que entendem como vantagem competitiva fazer a distribuição direta para ter o controle total do ponto de venda. Né? E tem um custo para isso. Só que ela vê o retorno dela na hora que ela vê um maior controle do ponto de venda, do relacionamento com o varejista. Tem empresas que não têm escala, tem que ir para o indireto. Então vamos ter bons distribuidores. Vai achar um bom Sim. distribuidor em tal região do país. Vai achar um. Essa é Os uma. distribuidores são iguais no É. norte e no sul? Não, são completamente diferentes. Uhum. O mercado varejista opera diferente. Tem regiões do país que a pessoa quer receber a Sim. visita de um vendedor. Tem regiões do país que ele quer pegar o carro, ir até um atacadista ou até um cash and carry, comprar e ter a opção de escolha dos seus produtos. Tem de tudo. Sim. Então, não tem receita Sim. única. Você tem que definir a sua estratégia, ler o mercado, ver qual é o seu problema e atacar. Tem empresa que quer Uhum. distribuição numérica. Tem empresa que quer ponderada, tem empresa que vai querer fazer execução muito bem feita na ponderada. Execução perfeita na numérica é provavelmente um dos maiores desafios, porque ele é muito diversificado. Então a gente podia falar Sim. horas sobre essa estratégia de rota ao mercado. Eu diria que não tem receita única e tem que olhar individualmente, identificar o mercado, fazer a leitura e definir a sua estratégia. Legal. Bom, vamos falar um pouco sobre, dentro da performance ainda, sobre engajamento, né? Das equipes. Definida aí a estratégia, a gente precisa da turma engajada dentro da execução dessa estratégia. E assim, o que realmente eu tenho sido chamado até para conversar e atuar nessa questão do puxa, a gente precisa mobilizar essas pessoas para fazerem o básico, fazerem o feijão com arroz, fazerem aquilo que é fundamental dentro do nosso processo estratégico. Por quê? Porque o coração delas parece não estar aqui. O coração está em outro lugar, né? E aí aquela coisa da superficialidade, da distração, do imediatismo. E muitas vezes você vai ter que malhar ali durante meses até ter o resultado que você precisa. E isso exige, né, uma disciplina, exige uma maturidade e principalmente, como você já falou, um engajamento. Ele precisa ter entendido e aceitado de que aquilo é bom para ele, né? E aí isso gera o engajamento. Mas a gente está vendo muita dificuldade nisso. A gente está vendo que, por mais que a teoria seja muito legal, na prática a gente está tendo uma dificuldade enorme com pessoas em todos os níveis e o comprometimento delas em andar aquela milha a mais para alcançar o resultado. Como é que você está tratando isso? Como é que você enxerga essa perspectiva de desconexão entre o funcionário, os objetivos da empresa e ele olhando basicamente a percepção dele sobre a vida, sobre o que ele deseja? Enfim, você sabe do que eu estou falando, né? E o público também já sabe do que eu estou falando.
O assunto é uma discussão difícil, mas parece simples, mas acho que começa com um propósito, né? A pessoa tem um Uhum. propósito pela qual ela está acordando todos os dias indo para o trabalho, e você tem que fazer a leitura disso, entender o propósito da equipe, Marcelo, e, e criar as conexões, né? O reforço, Sim. o reforço desse propósito, né? Para a pessoa ter o conhecimento de ela está lá por Uhum. quê, por causa de, o Tá. reconhecimento, né? O reconhecimento dos esforços deixa o nível de motivação muito mais alto, então não deixar de reconhecer os bons trabalhos, que qualquer ser humano precisa de reconhecimento. Alguns precisam ser em Ok. público, outros podem ser no particular, e a recompensa, né? Que a Uhum. gente já conversou bastante sobre a recompensa. E aí, na hora da recompensa, Sim. de novo vem aquela questão da receita, né? Que se aplica a todos. A recompensa é mais difícil, cada um tem um objetivo pessoal, né? A pessoa adora andar de moto, a pessoa gosta de fazer cruzeiros, ela vai ter uma recompensa que pode estimulá-la ou não. Esse é mais difícil, porque aí Sim. você não tem escala, né, Marcelo? Olha, nós vamos fazer um programa de incentivo aqui e cada um vai É uma ganhar. complexidade mais alta, né, do que a gente está Isso vivendo. é super difícil, porque a gente que passou muitos anos na área de vendas e trade tenta fazer programas de reconhecimento com recompensas super, com super estímulos, né? Bem inspiradoras. Mas não dá para agradar todo mundo. E Tá. não dá para customizar, né? Olha, vai ter a turma que vai ganhar dinheiro, vai ter a turma que vai ganhar uma viagem, a turma que vai ganhar um reconhecimento público. Esse é mais difícil. Mas aí acho que o líder tem que fazer o papel dele. O reconhecimento não tem valor monetário envolvido, realmente é o reconhecimento do trabalho e o agradecimento, que isso é mais do que necessário. E a recompensa, a empresa tem que saber trabalhar os seus programas de incentivo e trazer o que o funcionário vai estar mais estimulado. Tá legal. Para a gente fechar esse nosso papo, eu trouxe uma pergunta de um trend, né? Hoje as pessoas estão falando muito em inteligência artificial. Você já falou da questão dos dados e eu venho estudando. A gente vai fazer, inclusive, uma série aí de podcasts aí tratando desse tema. Mas antes da série você já vai começar a responder, vai participar, né? Pelo menos no corte dessa pergunta aqui, né? No vídeo curto, eu quero enfim, ter o teu posicionamento sobre a pergunta que é como é que você percebe hoje a questão da inteligência artificial e até da disponibilidade de tantos dados que você citou, né, a respeito de mercado de uma forma geral, principalmente em bens de consumo, isso tá muito forte, versus a inteligência humana, que trata do diagnóstico, que trata de compreender e eventualmente criar táticas específicas, até por cliente ou às vezes por loja, dentro de um ambiente tão complexo. Como é que você está vendo essa diferença e nesse momento? Quer dizer, a inteligência artificial tem alguma coisa para oferecer? Ela tem uma solução completa? Ou a gente ainda deve concentrar a nossa energia na inteligência humana, posto que a gente está falando ainda de um processo de uma complexidade tamanha que precisa da criatividade humana, precisa desse repertório, dessa experiência para criar táticas que agreguem valor ao cliente. Como é que você enxerga esse momento aí entre as duas possibilidades? É um tema bem amplo, né, Marcelo? E recente, mas que vem sendo trabalhado há algum tempo, que é a automação, né? Acho que uma não substitui a outra. A inteligência humana ainda vai se fazer super necessária para você direcionar e desenhar o que você quer da inteligência artificial. Então, nessa questão dos dados, o que você vai ganhar com certeza é agilidade, né?
onde a inteligência artificial já vai apontar sobre aquela questão de onde estão os problemas muito mais rapidamente do que você o faria sem ela. Mas, por outro lado, você precisa de um Uhum. direcionamento, você precisa de uma pessoa por trás para indicar, para executar, para questionar, ou até para programar, para requisitar a investigação. Então, acho que não Sim, existe uma sobrepondo a outra ou vai substituir, eu acredito na combinação, e futuramente na adaptação, né? Com certeza ela vai aumentar o tá. campo de trabalho dela, a inteligência artificial, e algumas funções, algumas áreas vão ter que ser readaptadas, né? Eu não acredito na extinção completa dessas funções na área comercial, mas ela pode ser reajustada para outras aplicações, né? Vamos ganhar muita agilidade, com certeza, mais precisão, e aí a gente tem que desviar a atenção para outras áreas ainda não atendidas, né? Quem imagina, por exemplo, uma super segmentação de mercado, né? Para você identificar necessidades individuais de cada cliente, numa empresa que tem 1 milhão de clientes. A inteligência artificial pode ajudar, Uhum. mas você precisa executar depois, né? E aí, execução, principalmente de bens de consumo, é na rua, né? Então, você vai precisar de gente fazendo uma super segmentação de mercado, execuções diferenciadas, né, que essas pessoas podem ser utilizadas para isso, ou você mudar um pouco o foco das suas equipes. Mas acho que Tá. haverá uma adaptação, com certeza. Eu vejo assim, Fábio, eu tenho refletido já, né, sobre essa jornada e tem muita coisa pronta em inteligência artificial, mais até do que a maioria das pessoas imagina que haja. Mas é muito do que você falou, elas são complementares. Então, no final, o que eu estou percebendo é que a grande questão e a grande motivação de ação para as pessoas, que eu recomendo para você que está nos ouvindo, é que a disputa não vai ser você versus inteligência artificial, mas você versus outra pessoa que domina a É, inteligência é, artificial, né? exatamente. Então você tem dois perfis aí, e eu recomendo fortemente que você esteja no perfil que busca, que entende, que utiliza, que traz para si o domínio, né, do uso da inteligência artificial, para que aí com o teu repertório, tua inteligência artificial, você possa criar estratégias, táticas agregadoras de valor para o teu cliente. Tem jogos, né, por exemplo, na comércio eletrônico, onde a inteligência artificial vai reinar. Ela oferece para mim produtos que nem eu sabia que eu queria. Essa é a verdade, é a verdade. Recentemente me ofereceram um produto, nossa, que era a solução perfeita para um problema que eu tinha, mas que eu nunca busquei aquela solução. Ele simplesmente caiu ali em cima de mim e eu tenho certeza que não foi coincidência. Eles juntaram, algum algoritmo juntou alguns comportamentos, compras que eu tinha feito, falou assim, pô, Marcelo tem uma casa, tem um estilo de vida, tem problemas domésticos associados que esse produto aqui pode resolver para ele. Nossa, e foi assim um achado que não fui eu que, né, busquei, a inteligência artificial trouxe para mim. Então você tem algumas coisas onde é importante, né, o que você falou sobre as preferências individuais de consumidor. Mas eu também concordo contigo que, no final das contas, a inteligência humana ainda é muito necessária na criação dos jogos táticos, Sim. né? E do diferencial, porque, tudo bem, esse algoritmo serve para qualquer concorrente E também, né? Ele vai trazer tem, isso. tem, tem um assunto interessante, você falou de você ser bombardeado por propagandas, etc., das suas áreas de interesse. Eu acho que a inteligência artificial, na hora que tiver instituída junto com a internet das coisas, onde está tudo conectado, e eu acho que, pelo menos no Brasil, a gente ainda não está tão avançado, né? Os sistemas Uhum, hospitalares, de saúde, bancário, financeiro, comércio, tudo conectado, sim. aí é um Uhum. prato cheio para a inteligência artificial vir e tratar o Marcelo como um indivíduo no seu estilo de vida. Hoje o que acontece?
Se você falar 3 vezes a mesma palavra com o celular do lado, vão aparecer 5, 6 fornecedores daquela palavra no seu Instagram no mesmo dia. Sim. Então, por enquanto, ela está nesse Uhum. nível, né? Porque é bom você desligar o Sim. microfone do celular, porque eles vão começar a parar, vai aparecer agora a consultoria de cultura aqui para a gente, porque a gente está 2 horas falando disso. Mas, mas, imagina o campo que existe aí quando a gente tiver a internet das coisas já presente, muito, muito, muito viva aí dentro do nosso dia a dia. Aí o campo vai ser realmente exponencial. Eu imaginei como é que nós vamos ter que nos preparar. Eu acho que esse é o desafio que a gente vai ter que ter em vários debates aí, qual é a nossa jornada com esse mundo que está chegando e qual é o meu papel nele, para que eu me mantenha ainda relevante dentro dessa relação entre E pessoas máquina. que, né, que muda demais o jogo. Concordo com você. Fábio, nós estamos chegando ao final dessa conversa e, Maravilha. além de te agradecer, quero deixar aberto aí para você fazer seus comentários finais. Acho que foi uma conversa muito rica, muito interessante. A gente passou aí por cultura, por processos e por performance, né? Acho que a questão das pessoas, acho que ainda deveria ser o ponto de partida. E ao gerenciar bem as pessoas, o fator humano, os outros ficam mais fáceis, né? Então nós temos aí que abordar Sim. vários temas complexos, falamos de propósito, falamos de estímulos, de fatores motivacionais. Esses são os mais difíceis, né? Para isso não tem tanta equação, não tem inteligência artificial que Uhum. traga as respostas. Ele deveria ser sempre o ponto principal, principalmente da área comercial, com o nosso público, para todas as outras questões. E desejar boa sorte para os líderes que estão nos assistindo. Legal, legal. Então, eu quero agradecer você que acompanhou a gente e vem acompanhando. Esse é o podcast Rumo e em breve a gente vai ter novas jornadas e com temas ainda mais interessantes, tão interessantes quanto esses que a gente tratou aqui. Quero agradecer a sua participação e até Maravilha. breve. Um Até grande breve. abraço a Tchau. todos, sucesso e bons Obrigado. negócios.